Fala, galerinha! Mais uma vez aqui, junto com a professora Jéssica Silva, vamos arregaçar as mangas e iniciar a nossa aula de hoje, dando continuidade ao assunto de citologia, organelas. E hoje nós vamos ver sobre vacúolo, citoesqueleto, microtúbulos, centríolos, cílios, flagelos e mitocôndria. Quando chegarmos na mitocôndria, muita atenção, galerinha, pois nós vamos falar de respiração celular, que costuma cair muito nos vestibulares da UEA. Então vamos lá! Como já havia falado, nós vamos começar a nossa saga, continuar a nossa saga dentro da célula, conhecendo organela por organela. E a aula de hoje iniciaremos falando sobre os vacúolos. Isso mesmo, os vacúolos que são uma característica forte, marcante nas células vegetais. Vacúolos que pertencem aos vegetais. Uma das principais características dos vegetais é ter um vacúolo bem desenvolvido. Então, esse vacúolo vai ser uma bolsa membranosa repleta de solução aquosa. Ou seja, nós teremos uma solução aqui que comportará enzimas, substratos e muitas outras substâncias. Mas aí você pode estar se perguntando, mas a célula eucariótica animal possui esse vacúolo? E um vacúolo igual esse aqui não, tá bom? Mas elas terão vacúolos, pequenos vacúolos que irão trabalhar na função alimentar da célula. Ou seja, vão trabalhar lá com a organela lisossomo que faz a digestão celular. Mas esse vacúolo grande aqui, ó, vai ser característico somente das células vegetais. E vamos ver as funções desse vacúolo. Então, nas plantas e fungos, esse vacúolo terá a função de hidrólise enzimática. O que é essa hidrólise enzimática? É nada mais, nada menos o trabalho das enzimas, né? O trabalho das enzimas na digestão celular. Alguns estudiosos dizem que esse vacúolo ele tem uma função semelhante aos lisossomos das células animais, certo? Por isso que hidrólise enzimática. Mantém reserva de compostos. E que compostos serão esses? Serão as proteínas que são estocadas nas células de armazenamento das sementes. Então, esse vacúolo ele vai fazer o armazenamento de compostos como proteínas. Outra função vai ser estoque de compostos venenosos. Mas para que servem esses compostos venenosos? Principalmente para proteger essas plantas contra esse grupo de animais, certo? Vamos para a outra função. Outra função vai ser o depósito principal das células vegetais contra íons orgânicos como potássio e cloro, além de ser fundamental para o crescimento da célula. O que isso quer dizer? Quanto mais velha, mais antiga for a célula vegetal, maior será esse vacúolo, certo? Então, essas são as principais funções do vacúolo das células vegetais, lembrando que esse vacúolo aqui grandão é característico principalmente da célula vegetal. E agora vamos falar do citoesqueleto. O citoesqueleto, para quem não sabe, são as estruturas que sustentam as organelas dentro da célula, exatamente, porque as organelas não estão totalmente livres lá de qualquer jeito, vamos dizer. Nós temos uma rede aí chamada citoesqueleto que sustenta essa célula. Além de organizar a estrutura da célula, observemos que é uma rede de fibras, né, que forma esse citoesqueleto. Ele vai ter o quê? Ele vai ser presente tanto nas células eucarióticas quanto nas células procarióticas. E a constituição vai ser quase que a mesma. O citoesqueleto nas eucarióticas vai ter a função de organizar, como eu já disse, né, as estruturas e as atividades da célula. É composto por 3 tipos de estruturas moleculares, que nós vamos ver agora, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos os microtúbulos e os microfilamentos, tendo o filamento de actina e os filamentos intermediários. Então, esses 3 componentes aqui serão responsáveis por fazer essa rede de fibras que farão o quê? Que vão fazer a organização aqui dessas estruturas dentro da célula, beleza? E é importante frisar também que essa rede aqui, elas vão participar da formação dos vacúolos alimentares na hora do processo de fagocitose dos lisossomos, beleza? Então vamos agora aqui focar nos microtúbulos. Esses microtúbulos, eles vão ser responsáveis pela formação de uma outra organela, chamada de centríolos. Mas antes de falarmos dos centríolos, vamos ver aqui as funções desse microtúbulo. Esse microtúbulo, em células animais, eles vão se originar próximo ao núcleo da célula, uma região chamada de centrosomo. Já nas células vegetais, eles vão estar próximo à membrana plasmática, vão se originar próximo à membrana plasmática. E sua função vai ser definir a direção do crescimento da célula e ajudar na movimentação dos cromossomos na divisão celular.
Pois bem, esses microtúbulos, além dessas funções que eu acabei de citar para vocês, eles vão formar os centríolos. Os centríolos vão ser essa estrutura aqui também, responsável pela divisão celular, vão ajudar na divisão celular. Deixa eu colocar aqui o nome, centríolos. Observem aqui que esses centríolos, eles vão ser por 9 trincas de microtúbulo. Aqui eu vou ter um. Observem, aqui eu vou ter duas trincas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, os centríolos, eles vão ser formados por 9 trincas de microtúbulos, beleza? E eles vão estar presentes na célula em dose dupla, tá? É importante frisar isso, vão estar presentes nas células em dose dupla. Vamos lá, esses centríolos aqui, eles vão estar presentes somente nas células eucarióticas de animais. Eles não vão estar presentes nas células de fungos e nas células de plantas frutíferas, somente nas briófitas e nas pteridófitas, que são aquela vegetação mais rasteira, tá bom? Então, repetindo, essa estrutura aqui, os centríolos, eles não vão estar presentes, não vão pertencer, vamos colocar aqui. Não vão pertencer às células procarióticas, nas células dos fungos e nem nas plantas frutíferas. Onde ela vai estar presente? Nas células eucarióticas e nas células de animais propriamente dito, tá bom? E vão ser responsáveis por formar o fuso mitótico. Vocês vão ver na divisão celular. Deixa eu desenhar aqui uma. Na divisão celular, nós vamos aqui formar o fuso mitótico. Quando está ocorrendo a divisão celular, o que ocorre? O fuso mitótico vão ser essas fibras aqui, ó. Essas fibras, elas vão segurar os cromossomos, tá bom? Então, essa é a importância do centríolo. Está diretamente ligado à divisão celular. Ok? Então, essas foram as estruturas que contêm mesmo essa estrutura aqui chamada de microtúbulos, formando a rede de sustentação da célula, que é o citoesqueleto, e os centríolos, beleza? Então, vamos para a próxima organela. Apresento-lhes agora cílios e flagelos. E qual vai ser a função de cada um? Bom, aqui o flagelo, como eu já mostrei aqui para vocês no vídeo, é locomoção. E os cílios vão ser responsáveis pela limpeza das impurezas. Os flagelos, eles vão ser menos numerosos e mais alongados, como nós observamos aqui na figura. Já os cílios, eles vão ser mais curtos e mais numerosos. E eles vão estar presentes principalmente no revestimento da traqueia. Por quê? Justamente porque eles vão empurrar essas impurezas da traqueia para fora dela. Tá? Então, aqui, vou desenhar aqui uma traqueia para dar um exemplo para vocês. Os brônquios, a traqueia aqui, né? Os brônquios. Então, o que acontece? Não tem aquele muco que nós chamamos de secreção, ou até mesmo a nossa avó antigamente chamava de catarro. Então, esse muco que é formado aqui, ele é justamente formado porque essas células estão agindo junto com as nossas células de defesa. Então, forma esse muco e elas empurram esse muco para fora aqui dessa traqueia. É o mesmo muco que também a gente tira das nossas narinas, tá bom? Então, é graças a essas células que nós conseguimos fazer a limpeza, né, a retirada dessas impurezas e desse muco formado dentro da nossa traqueia, né? E chegou a vez da organela que mais aparece nos vestibulares da UEA, que é a querida mitocôndria, responsável pela respiração celular nas células eucarióticas, beleza? Então, aqui observe que é uma organela bonita, né? Aquela puxando o saco da mitocôndria. Mas vamos lá. Observe que ela tem uma membrana, uma dupla membrana, tá? Uma membrana externa e uma membrana interna. E essa membrana externa, ela é semelhante à membrana plasmática
da célula normal que nós já estudamos, que nós já vimos. Mas a membrana interna, ela vai ter uma constituição diferente da membrana externa e ela vai ter essas voltas aqui, olha. Ela vai adentrar a célula, né, e vai fazer essas voltas, essas curvas. E essas voltas aqui, elas vão ser chamadas de crista mitocondrial. Então, aqui nós temos as cristas mitocondriais. Dentro dessas cristas mitocondriais, dentro da mitocôndria, nós vamos ter um líquido chamado de matriz mitocondrial. E dentro dessa matriz mitocondrial, eu vou ter o quê? Eu vou ter DNA, vou ter granúlolos, vou ter ribossomos, vou ter enzimas e vou ter RNA também. Então, por causa desses componentes aqui, a mitocôndria vai conseguir fazer o quê? Autoduplicação. Ela vai ter a capacidade de se autoduplicar, ok? Autoduplicar. E agora nós vamos falar da função mais importante da mitocôndria, que é a respiração celular. Nós vamos entender como é que funciona essa respiração celular nessa organela tão importante e que cai muito nas questões dos vestibulares da UEA. Fique ligadinho, hein? E vamos para a primeira etapa da respiração celular, que é chamado de glicólise. Exatamente, glicólise. E essa glicólise, ela vai acontecer fora da mitocôndria. Fora da mitocôndria. Isso quer dizer que vai ocorrer no citosol ou no citoplasma. Vamos colocar aqui citosol ou citoplasma. E ele vai ser um processo anaeróbico. Vou colocar aqui outra setinha. Vai ser um processo anaeróbico. E o que isso quer dizer, processo anaeróbico? Não vai ter a presença do oxigênio, tá? Então, não vai ter a presença do O2 nesse processo. Por isso que vai ser um processo anaeróbico. Vai acontecer fora da mitocôndria, no citosol ou no citoplasma. E vai ser um processo anaeróbico. E como é que vai ocorrer? Bom, esse processo ele vai iniciar com a quebra de uma glicose. Então, aqui eu tenho uma glicose. Tá? E como é que nós obtemos essa glicose? Na alimentação. Então, assim que você acorda, escova os seus dentes e vai tomar café, aquele pãozinho lá que você está comendo no café da manhã vai fornecer glicose para as células e essas células vão utilizar a glicose para fazer a respiração celular. Então, entrou aqui a glicose, né, foi absorvida pela célula, entrou lá dentro da célula e no citosol vai ocorrer o quê? A primeira fase da glicólise, que também a glicólise vai ser o quê? O primeiro processo da respiração celular. Então, entrou a glicose dentro da célula. Essa glicose vai ser dividida em 2 ácidos pirúvicos ou piruvato. E para que ocorra essa quebra dessa glicose aqui, eu vou precisar de energia, ou seja, então eu vou usar a moeda energética que a célula já possui, e essa moeda energética é chamada de ATP, tá? Então, quando essa ATP aqui ajuda na quebra da glicose, ajuda na quebra da glicose, ela produz o quê? Uma molécula carregadora chamada de ADP. Então, quebrou aqui, formou-se o quê? 2 piruvatos. Dois piruvatos, e esses piruvatos, eles vão ser agitados. Esses piruvatos vão ser o quê? Vão ser agitados, por isso que nós temos aqui esse pezinho aqui e esse pezinho aqui, que é o fosfato. Vai agitar essa molécula, e o que vai ocorrer, gente? Essa molécula vai ficar energizada. Quando ela fica energizada, que ela recebe mais 2 moléculas P, o que vai acontecer? Ela vai produzir, essas moléculas energizadas, ela vai produzir o quê? 2 ATP cada. Então, quando a molécula de glicose ela é quebrada, ela vai formar o quê? Todo esse processo aqui de quebra, de formação de 2 piruvatos no citosol, para a formação de energia, eles vão produzir o quê? 2 moléculas de ATP cada, tá? Cada piruvato produz o quê? 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH, que também vai ser uma que é chamado de molécula carregadora, tá? Que a gente vai entender isso lá dentro do ciclo de Krebs, ok? Então, a glicólise, ela ocorre, o que vocês vão precisar saber? Vocês vão precisar saber explicar tudo isso daqui que eu estou explicando para vocês? Não.
Isso daqui eu só estou mostrando como é formado a ATP na glicólise e quantas ATPs são formadas na glicólise. Então, são formadas 4, sendo que cada duas moléculas de ATP veio de um piruvato que originou de uma molécula de glicose, tá? Mas vocês lembram que aqui no início, para quebrar a glicose, eu precisei de 2 ATP, certo? Então, no total, no total eu vou ter o quê? A produção de 2 NADH e 4 ATPs, certo? ATPs. Porém, aqui no início eu usei 2 ATPs, lembra? Então eu emprestei 2 ATPs lá que estava andando lá pelo citosol da célula e eu vou ter que devolver, beleza? Então agora eu vou prestar contas. Então meu saldo líquido vai ser quantos? Meu saldo líquido vai ser 2 NADH e 2 ATPs. Por quê? Porque eu devolvi os 2 ATPs que eu usei aqui no início do processo. Beleza? Entendido? O que vocês vão precisar saber no processo da glicólise, onde ele ocorre fora da mitocôndria, no citoplasma ou citosol, propriamente dito. Vai ser um processo anaeróbico, ou seja, não vai ter a presença de oxigênio, como vocês observam, não vai ter oxigênio aqui nesse processo todinho, né? E qual vai ser o total produzido por esse processo todo? Vai ser produzido um total de 2 NADH, sendo que um NADH vem de um piruvato e o outro NADH vem de outro piruvato, e 4 ATPs, que são as moedas energéticas, sendo que 2 ATPs vêm de um piruvato e mais os outros 2 ATPs vêm de outro piruvato, que dá 4 ATPs, certo? Mas como eu emprestei 2 ATPs lá no início do processo, eu vou devolver e vou ter um saldo líquido de 2 NADH e 2 ATPs. Então, gente, preste atenção, porque às vezes as provas, elas perguntam o total produzido na glicólise, tá bom? Tem que estar atento para esse total. E eles perguntam também para confundir o saldo líquido, tá? Então, o líquido é 2 NADH e 2 ATPs. Beleza? Agora vamos para a próxima etapa da respiração celular, que vai ser o ciclo de Krebs. E vamos para o ciclo de Krebs. E ele é um pouquinho complicado de entender, mas vou tentar facilitar aqui para vocês, tá bom? Então, aqui eu trouxe mais uma vez a figura da mitocôndria para que vocês possam saber que essa etapa, posso identificar, né, que essa etapa acontece na matriz mitocondrial, ou seja, naquele líquido que nós já comentamos lá quando falamos da mitocôndria, tá bom? Então, vamos na respiração celular, ciclo de Krebs. E aqui eu trouxe o ácido pirúvico ou piruvato. Esse piruvato vai entrar na mitocôndria, mais preciso, na matriz mitocondrial, e ele vai se encontrar, ele vai reagir com um substrato chamado de coenzima A. Então, ele vai se encontrar, ele vai reagir aqui com a coenzima A, esse substrato. Então, a primeira etapa do ciclo de Krebs vai ser o quê? Vai ser o ácido pirúvico reagindo com o acetilcoenzima A ou a enzima acetil-CoA, tá bom? Ele vai reagir aqui junto com esse substrato. E quando ele reage aqui com esse substrato, ele libera gás carbônico, tá? Vou gravando aqui, primeiro gás carbônico liberado nessa reação. Vai ser muito importante vocês gravarem isso, tá bom? Primeiro gás carbônico e um NADH será formado. Então, aqui o primeiro NADH a ser formado. Então, o ácido pirúvico reage com acetil-CoA, liberando um gás carbônico e formando um NADH. Depois, esse acetil-CoA aqui, ele vai reagir com o ácido oxalacético. Quando ele reagir com esse ácido oxalacético, ele vai formar um ácido cítrico. Isso mesmo. Então, quando ele forma o ácido cítrico, muitas outras reações vão ocorrer. Então, o acetil-CoA aqui é liberado, liberou aqui esse acetil-CoA e começa as reações. Mas o que vai ser importante vocês gravarem aqui, ó. Ele formou ácido cítrico, mas terá outras reações, ocorrerão outras reações aqui importantes, tá bom? Mas você não precisa gravar cada uma. O que você precisa saber aqui no ciclo de Krebs é que quantos NADH serão formados e quantos FADH2, beleza? Então,
nesse ciclo de Krebs, nós tivemos a formação de 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2, 1 FADH2 e 1 ATP. Tá? Então, assim que o acetil-CoA reage com ácido oxalacético, ele vai formar o ácido cítrico. E a partir daqui vai acontecer várias reações, formando 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2 e uma molécula de ATP. Exatamente. A molécula mais importante na respiração celular é a ATP e aqui vai ser formada somente uma molécula de ATP, beleza? E depois do ciclo de Krebs, isso daqui gravem, tá bom? Porque isso daqui é questão de vestibular. O importante é que é formado 3 NADH2 e um ATP, 1 FADH2 e é liberado duas moléculas de gás carbônico. Observem que aqui nós temos a presença de gás carbônico, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Vamos agora para a última etapa da respiração celular. O ciclo de Krebs é a segunda etapa. E agora nós vamos para a terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa, ou também chamado de cadeia respiratória. Nessa fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, ela vai acontecer onde? Na crista mitocondrial, que são nessas curvinhas, beleza? Na crista mitocondrial. E ela vai ser uma etapa muito importante, por quê? Porque é nela que vai ocorrer a produção de grande quantidade de ATP. É nela que se produz a maior parte do ATP da respiração celular. Observe aqui que é formado 28 ATPs. Muitos ATPs, né? E de onde surgem esses 28 ATPs? É justamente da conversão de todas essas moléculas aqui, olha. Do NADH, do FADH2. Na glicólise, vocês lembram que foi formado 2 NADH? Cada NADH, ele produz 3 moléculas de ATP, certo? Se na glicólise formou 2 NADH e cada NADH forma 3 moléculas de ATP, é só a gente multiplicar. Então, 2 NADH vezes 3 é igual a 6 ATPs. E o ciclo de Krebs? Para cada piruvato, presta atenção, para cada piruvato formou-se 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP, certo? Então, se para cada piruvato formou isso, então a gente dobra, porque vocês lembram que lá na glicólise formou-se 2 piruvatos, então o que é feito? A gente multiplica todo esse resultado aqui, por 2. Então, nós vamos ter 6 NADH, porque 2 vezes 3, 6 NADH, 2 FADH, porque 1 vezes 2 é 2, 2 FADH2 e 2 ATPs, porque 1 vezes 2 é 2, beleza? Para cada piruvato eu produzo isso, então, como são 2 piruvatos que foram formados lá na glicólise, aqui para ter o total eu vou multiplicar por 2, que vai dar esse resultado. Então, como eu já vi, cada NADH formam 3 moléculas de ATP. Se eu tenho 6 NADH, então eu multiplico. 6 vezes 3, 18. 18 mais cada FADH2, ele produz 2 moléculas de ATP. Então, se eu tenho 2 aqui na frente, 2 vezes 2, 4 moléculas de ATP, né? Então, eu somo tudo isso aqui, que dá um total de 28 ATPs. Porém, minha gente, vocês lembram que lá no início formou-se o quê? Formou-se 2 ATPs no ciclo de Krebs, né? 2 ATPs na glicólise. Aí você soma 2 ATPs do ciclo de Krebs com mais 2 ATPs na glicólise, mais 28 ATPs, eu vou ter cerca de 32 ATPs formadas no total da respiração celular. Tá? Mas é importante aqui frisar para vocês, nesse caso, é importante frisar que em média, esse número aqui, olha, ele é em média, tá? Por quê? Porque durante o processo, como é um processo longo, vocês estão vendo que é um processo longo, ele chega a perder moléculas de ATP durante o processo. Então, os estudiosos, os cientistas, os livros, as literaturas vão dizer que a média total de ATPs em toda a respiração celular
será a formação de 30 a 32 ATPs. Beleza? Então, essas foram as moléculas do estudo de hoje. É muito importante. O que vocês precisam saber? Eu fiz toda essa explicação aqui, né? Mas o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber a quantidade de moléculas, a quantidade total de moléculas na respiração celular, que a gente já viu aqui, que somando tudo, desde a glicólise até a fosforilação oxidativa, nós temos a produção de média de 32 ATPs. Isso varia de 30 a 32, porque durante todo o processo vai perdendo ATP, certo? E quantos são formados em cada processo? Lembrando que aqui no ciclo de Krebs eu tenho total, esse total aqui, porém, para 1 piruvato. Lembre-se que lá na glicólise foram formados 2 piruvatos, né? Então aqui eu multiplico por 2, que dá um total de 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. E lá na glicólise eu tenho a formação de quê? Eu tenho a formação de 2 NADH e 2 ATPs, certo? Então você precisa saber a quantidade de moléculas, tanto de ATP quanto de NADH, FADH2, formados em cada etapa. Certo, galerinha? Então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. E é isso, galerinha. Vamos lá para as questões marotas aqui da UEA, VUNESP UEA 2012. Então, aqui no macro UEA, nós tivemos uma questão relacionada às mitocôndrias. E vamos ler. O esquema ilustra 2 processos biológicos relacionados à captação e à liberação de energia. Então, ele já diz, né? Um capta energia e o outro libera energia. E vamos lá. O que ele quer saber? Letra A. Responsáveis pelo equilíbrio energético em todos os seres vivos. Gente, vamos enumerar aqui. Esse daqui é a mitocôndria. Ela é responsável pela respiração celular nos animais. Respiração celular nas células animais. E desse outro lado nós temos o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. E esse cloroplasto, ele vai estar presente somente nas células vegetais. Então, vamos ler as alternativas. Letra A. Responsáveis pelo equilíbrio energético em todos os seres vivos? Não. Porque o cloroplasto só vai estar presente nas células vegetais. Então, aqui nós já podemos eliminar, certo? E vamos continuar aqui só para ver se está certo esse restante aqui. Essa primeira parte a gente já viu que está errado em todos os seres vivos. E ambos utilizam energia contida na glicose? Não. O que utiliza a energia contida na glicose é a mitocôndria, certo? Que nós já vimos que a mitocôndria, ela vai quebrar a molécula de glicose, né, usando os piruvatos para a produção de ATP. Letra B. Complementares em relação aos seus produtos e reagentes. E transforma a energia emitida pelo Sol. Vamos segurar essa. Realizados tanto por vegetais como por animais e convertem energia obtida na ATP. Não, porque aqui ele está dizendo realizados tanto por vegetais como por animais. Não. Aqui, a parte da fotossíntese é somente nos vegetais. Já essa parte das mitocôndrias, as mitocôndrias também vão estar presentes nas células vegetais, mas as mitocôndrias vão realizar propriamente dito a respiração celular nas células animais, certo? Letra C. Realizados tanto por vegetais... Ah, não, a gente já viu aqui, né? Essa daqui está errado. Indispensáveis para todos os seres vivos e convertem a energia química das moléculas em calor. Também não. Porque, como eu já disse, é porque eles estão dizendo... Essas alternativas, elas praticamente estão dizendo que os dois estão presentes em todas as células e não estão. Um na célula vegetal, outro na célula animal, certo? Apesar da mitocôndria também fazer parte da célula vegetal, mas o cloroplasto só vai ser da célula vegetal. A mitocôndria nós vamos ter na célula animal, porém o cloroplasto somente na célula vegetal. Interdependentes com relação ao carbono da glicose e gás carbônico, responsáveis pela conversão da energia luminosa em química. Interdependentes com relação ao carbono da glicose
e o CO2 e responsáveis pela conversão de energia luminosa em química. Vamos lá. Os dois, eles vão utilizar o quê? Eles vão precisar do carbono da glicose, tá? E os dois não serão responsáveis pela conversão da energia luminosa. O que converte a energia luminosa em energia química é somente o cloroplasto. Então, ele utiliza aqui a energia solar para converter para energia química que será utilizado pelas mitocôndrias, tá? Então, aqui também está errado. Repetindo, o cloroplasto, ele converte aqui essa energia luminosa para energia química, que será utilizada pela mitocôndria também, tá bom? A partir da glicose, que é produzida aqui na conversão dessa energia solar, certo? Então, a resposta correta é a letra B. Complementares com relação a esses produtos e reagentes. Por quê? O que ele quer dizer produtos e reagentes? O produto do cloroplasto vai ser o quê? Vai ser glicose e O2, certo? E essa glicose e esse O2, ele vai ser reagente nas mitocôndrias, lá no ciclo de Krebs, certo? A glicose no citosol vai ser quebrado em 2 piruvatos, formando 2 ATPs, isso saldo líquido, né? Então, esses piruvatos vão reagir lá com a acetilcoenzima A e eles vão entrar no ciclo de Krebs, também formando mais moléculas que vão ser convertidas em ATP lá na última etapa da respiração celular, certo? Então, o cloroplasto produz o produto glicose e O2, que serão reagentes na mitocôndria para a produção de energia também. Beleza? E vamos para a próxima questão. VUNESP UEA 2013, examine o diagrama. Vamos lá. Então, aqui é a organela sede da 2, produz O2 e glicose. Vamos lá, galerinha, ele quer saber. Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a letra A, cloroplasto, fotossíntese, mitocôndria e respiração celular. Então, ele quer saber quais serão as estruturas que estarão aqui nessas numerações, tá bom? Então, a gente mata a charada por aqui, ó. 1 é a organela sede da, produz O2 e glicose. Qual é a organela que produz glicose, galerinha? É o cloroplasto, certo? E o cloroplasto, para formar O2 e glicose, ele faz o quê? A fotossíntese, certo? Então, aqui, vai ser o quê? Cloroplasto. Cloroplasto, ele vai ser a organela sede do quê? Da fotossíntese. Pois é a fotossíntese que produz O2 e glicose, certo? E como eu já falei para vocês, o O2 e glicose, eles serão reagentes do quê? Eles serão reagentes na mitocôndria. Eles serão reagentes na mitocôndria. Ocorre na respiração. O que a mitocôndria faz, gente? Respiração celular. Bem facinho, né? Então, o cloroplasto, ele vai fazer a fotossíntese, e a fotossíntese, ele vai produzir o quê? O2 e glicose. E vocês estão lembrados lá na respiração celular que o O2 e a glicose eles vão ser reagentes na mitocôndria, no processo de respiração celular. Então, qual é o 1, o 2, o 3 e o 4? Cloroplasto, fotossíntese, mitocôndria e respiração celular. Então, a gente já consegue observar aqui que é a letra A. Muito bem. Questão de número 3, VUNESP UEA 2013. Ao se colocar uma ameba em água com concentração de sal mais alta do que aquela em que vivia, observa-se que seu vacúolo contrátil. Vamos lá, nós já vimos também essa questão de osmose, certo? Vamos lá. Eu vou colocar uma ameba aqui, uma ameba normal, ela tá normal. E eu vou colocar ela em uma concentração de sal mais alta do que ela vive. Vamos fazer um copinho aqui. Então, aqui eu vou colocar ela numa concentração mais alta do que ela vive. Ou seja, eu vou colocar ela numa concentração de sal mais alta do que ela vive. Então, eu vou colocar ela numa solução hipertônica. Então, se eu coloco essa ameba aqui nessa solução hipertônica, o que vai ocorrer? A tendência é a água sair de fora da célula e ir para o meio, pois o meio ele está o quê? Com maior concentração de soluto, certo? Então, o vacúolo
Então, o que vai acontecer? O vacúolo dessa célula, vamos fazer um vacúolo aqui. A tendência desse vacúolo vai ser o quê? Vai ser murchar, tá? Por quê? Porque como esse meio ele está mais concentrado em soluto do que dentro da célula, qual é a tendência? A tendência da água é ir para o lugar menos, do lugar menos para o lugar mais concentrado de soluto, né? Então, a água vai sair de dentro para tentar dissolver o soluto que está aqui na solução hipertônica, tá bom? Então, vamos ver. Vamos reprisar aqui. Eu tenho uma ameba e uma solução mais concentrada de soluto de sal do que ela morava, do que ela vivia, certo? Então, o que vai acontecer? Ela vai murchar. O vacúolo contrátil vai murchar. Por quê? Porque a tendência da água é sempre ir do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto, certo? Então, vamos lá. Letra A. Torna-se maior e elimina a água menos frequentemente do que antes. Está errado, porque o vacúolo não torna-se maior, torna-se o quê? Menor, certo? Letra B. Torna-se maior e elimina a água mais frequentemente do que antes. Também está errado, porque a gente sabe que o vacúolo fica menor. Torna-se menor e elimina a água mais frequentemente do que antes. Vamos segurar essa. Torna-se menor e elimina a água menos frequentemente do que antes. Não altera seu tamanho, mas elimina a água mais frequentemente do que antes. Vamos lá. Então, vamos analisar, ficou entre as duas aqui, né? Vamos ver qual é. Torna-se menor e elimina a água mais frequentemente do que antes. Torna-se menor e elimina a água menos frequentemente do que antes. Ou seja, é a letra D. Por quê? Porque se a água está saindo, está murchando, ou seja, ela vai sair com menos frequência. Porque ela vai estar diminuindo dentro do vacúolo, certo? Olha aqui pegadinha, tá? Prestem atenção nas pegadinhas, ok? Qualquer dúvida das questões, gente, vocês podem colocar nos comentários. Vamos para a próxima questão. As mitocôndrias, VUNESP UEA 2014. As mitocôndrias são responsáveis pela produção de ATP consumido em diversas reações químicas celulares. A produção de ATP ocorre de forma mais intensa durante a última etapa da respiração aeróbica, na qual ocorre o consumo de gás oxigênio. O local e as moléculas responsáveis por essa etapa são respectivamente. Bom, onde que acontece a última etapa da respiração celular, vocês lembram? Acontece nas cristas mitocondriais. Então, aqui, acontece nas cristas mitocondriais, certo? Que no caso é a fosforilação oxidativa. Então, vamos ver logo aqui o local, né? Citoplasma, não. Membrana externa, não. Membrana interna, não. Matriz, não. O que ocorre na matriz é o processo de ciclo de Krebs, certo? Cristas, bom, aqui tá certo, né? Cristas mitocondriais. E o outro, ele quer saber as moléculas responsáveis por essa etapa. Bom, eu não falei para vocês justamente por causa dessa... Observe aqui nessa figura, nós temos aqui essas estruturas. Essas estruturas serão os citocromos. Esses citocromos são nada mais nada menos que proteínas que carregam elétrons. E são graças a esses citocromos que a gente consegue fazer a conversão de todas aquelas moléculas produzidas nas outras etapas da respiração celular. Então, a resposta correta será a letra E. Bom, galerinha, então é isso. Vamos passar agora para a parte que eu converso com vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios propostos, tá bom? Por exemplo, aqui você está na primeira, na terceira semana. Vou marcar aqui de novo. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Ou quarta semana. Por exemplo, vocês estão na quarta semana, vocês fizeram 20, 15, 10 exercícios. Vocês marcam aqui 10 exercícios para que vocês tenham controle. Quarta, vocês fizeram 20. Quinta, vocês fizeram 10. Lembrando que no mínimo 10 e o máximo quantos vocês conseguirem. Mas não deixem de marcar os exercícios aqui para que vocês não percam o controle do que vocês estão estudando, do que vocês estão vendo. Beleza? E não esqueçam também de marcar o plano de vocês, o que vocês estão fazendo, tá bom? Por exemplo, na segunda semana vocês estudaram sobre citologia, o citoplasma, e se vocês entenderam o assunto, se vocês assistiram o vídeo, se vocês leram as apostilas, se vocês fizeram os exercícios, e vocês já entenderam de verdade o assunto, que vocês só podem passar de um assunto para outro se vocês entenderem, né? Se vocês fizerem todo esse processo, já tem certeza de que vocês conseguem responder isso numa prova, aí vocês... já foi visto também para vocês terem contrário. Vocês podem marcar um check, vocês podem marcar um X, ou vocês podem pintar o quadradinho, tá bom? Vocês que sabem. Contanto que vocês tenham controle do que vocês estão fazendo. Belezura? Então,
aproveitem para revisar, façam bastante exercício de mitocôndria, por favor, tá? Que esse assunto precisa estar mesmo gravado na memória de vocês, porque costuma cair muito nas provas dos vestibulares e vocês vão ver isso nas questões, belezura? Então, até a próxima aula, galerinha. Até mais!